Bom dia! Hoje a gente vai para a aula de história, a última aula de história desta apostila. As atividades são da página 21 a 26, né? A gente vai começar lá nos conteúdos e a história. Então, aqui nessa folha, nesse PDF, tem algumas observações. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a leitura dos textos, da página 21. Vai observar as imagens, fazer os exercícios da página 22 e 23. Depois, a gente vai fazer a leitura do texto Cidadania Todo Dia e a observação dos alfabetos em Braille e em Libras, que é na página 24. E vai resolver também as atividades 1 e 2. Aí tem uma observação. A atividade 1 da página 24 deverá ser feita individualmente. Há duas sugestões para essa atividade. Vocês podem desenhar os símbolos que representam cada letra, formando seu nome, ou gravar um vídeo fazendo gestos em Libra representando o seu nome. Na atividade 2, você vai escrever a sua opinião sobre a importância de exibir diferentes linguagens para que as pessoas possam se comunicar. Depois, na página 25, tem a roda de conversa, né, que vocês vão ler, observar e responder A, B e C. E na página 26, as atividades 1, 2, 3 e 4. Não é necessário fazer pesquisa. Então, vamos lá. Os documentos e a história. Vamos acompanhar a leitura. Para estudar o passado, os historiadores analisam documentos produzidos por pessoas que viveram em outras épocas e em distintos lugares. Por meio do estudo desses documentos, os historiadores podem escrever informações sobre o que aconteceu antigamente. Quando são usados para estudo do passado, esses documentos recebem o nome de fontes históricas. As fontes históricas podem ser divididas em escritas, orais, materiais ou visuais. Então, o que acontece? O historiador, ele estuda o passado. Como? Através de documentos antigos, de coisas que são do passado. E esse estudo, ele é demorado, não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. E esses documentos, né, que eles estudam, eles são chamados de fontes históricas. Aí a gente tem as fontes históricas escritas, as orais, as materiais e as visuais. Aí a gente tem um exemplo de cada uma. Primeiro, a gente tem itens como livros, jornais e revistas podem ajudar os historiadores a estudar o passado. Esse documento é chamado fonte escrita. Lógico, ele é escrito, ele é uma fonte escrita. Entrevistas, lendas e histórias divulgadas por meio da oralidade, né, por meio da fala, programas de rádio, gravações de voz, são consideradas fontes orais. Orais porque usa apenas a fala. Objetos são considerados fontes materiais. Por exemplo, roupas, brinquedos, moedas, esculturas e construções. Por meio dessas fontes, os historiadores conseguem descobrir como era o modo de vida das pessoas nas sociedades estudadas, né? Porque tem coisas, objetos que a gente usa hoje, que as pessoas mais velhas não usavam, que os antigos não usavam, coisas que eles usavam, que às vezes a gente nem sabe o que é. E as fotografias, filmes e pinturas podem ser consideradas fontes históricas. Este tipo de documento é chamado de fonte visual, porque a gente vai somente observar e olhar. A gente pode observar, né, essas fontes históricas e visuais na própria família da gente. Fotos dos nossos pais, dos nossos avós. A diferença, né? A gente vê a diferença na maneira de se vestir, nos cortes de cabelo. Então, a gente vê que tem mudanças. Continuando aí
na página 22, a gente vem com as atividades. Na atualidade, os meios de comunicação, televisões, computadores, smartphones e rádios, por exemplo, facilitam o acesso a diversos tipos de informações. Dessa maneira, é possível conversar sobre temas importantes e conhecer diferentes opiniões a respeito de um mesmo assunto. Com base nessas questões, faça o que se pede a seguir. Então, os meios de comunicações, hoje em dia, eles são muito desenvolvidos. A notícia, né, as coisas acontecem, chegam rapidamente até a gente. Número 1. Use recortes de jornais e revistas para representar uma situação em que a tecnologia facilita alguma atividade do seu cotidiano, em que a tecnologia facilita alguma coisa do seu dia a dia. Cole as imagens neste quadro. Por exemplo, quando eu tenho que levantar muito cedo, eu uso o despertador do celular, então está me ajudando. Ou faço anotações na agenda do celular para que eu não esqueça das coisas. E vocês? Então, vocês vão achar alguma coisa aí de recorte de jornal para que vocês usam no dia a dia de vocês e que facilita. O exercício 2, que era para a gente comparar com os colegas, então não tem como fazer. Então, o 2 não é para fazer. 3. Leia essa ilustração que representa algumas linguagens em forma de ícones, em forma de desenhos. Então, não tem nenhuma palavra aí, não tem ninguém falando nada, tem apenas desenhos. Lá na página 23 vem o exercício. Qual linguagem foi utilizada para indicar os recursos disponíveis em um aparelho com tecnologia digital? Então, esse desenho de trás aí, né? Será que foi usada a linguagem oral ou a linguagem visual? 4. Converse com colegas, professor, familiares sobre o tempo que as pessoas dedicam diariamente ao uso de televisão e computador, celular, entre outros meios de comunicação digitais. Depois, responda esta questão. É saudável usar por muito tempo estes aparelhos? No caderno, registre a resposta. Então, vocês vão conversar aí com os conhecidos de vocês, as pessoas que vocês têm contato, e ver quanto tempo que essas pessoas ficam em televisão, em celular, em computador. E será que isso é saudável? Ficar muito tempo, será que é bom? Faz bem? Então, vocês vão comentar aí. 5. Agora crie um desenho que mostre como deve ser o bom uso das tecnologias digitais, de modo que não prejudique a saúde das pessoas. Então, vocês vão elaborar um desenho mostrando como que a tecnologia ajuda e não atrapalha, porque tudo que é demais na nossa vida faz mal. Se eu ficar o dia inteiro no celular, o que vai acontecer? Eu não vou fazer outras coisas da vida? Eu vou perder brincadeira, eu não vou conseguir estudar, eu não vou conversar com os meus amigos realmente, né? Não só pelo celular, eu não vou conseguir ler um livro. Então, como que tem que ser esse uso da tecnologia? Será que tem que ser usado bastante, ou não? Tem uma medida, vamos dizer assim, né? Na página 24, olha lá, cidadania todo dia. Além da escrita e da oralidade, né, existem outras maneiras de comunicação. No Brasil, por exemplo, existe a língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras. Pessoas da comunidade surda com deficiência auditiva ou com outros tipos de deficiência podem usar essa língua, que é visual e espacial, e ocorre por meio de sinais que representam letras, palavras, expressões e números. Então, aí do lado a gente tem o alfabeto em libras, né? Como que a gente tem que fazer cada letra com a mão.
Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, que têm deficiência auditiva, é uma maneira delas se comunicarem. Elas não conseguem falar, fazer uso da oralidade. Então, elas fazem através de sinais. E a gente tem também o alfabeto em braille, que está logo embaixo aí. Também existe o braille, que é um sistema de escrita usado por pessoas com deficiência visual. O texto em braille é registrado em relevo para que possa ser lido por meio do tato com toque dos dedos. Assim, é possível identificar os sinais e ler as informações registradas. O braille é composto de sinais que representam as letras do alfabeto e os números. Na ilustração ao lado, os pontinhos em destaque representam sinais em relevo do alfabeto em braille. Então, o braille é usado para as pessoas com deficiência visual, porque elas não vão conseguir ler. Então, como que elas leem? Elas leem esses pontinhos, né? Cada pontinho aí representando uma letra. E através desses pontinhos, elas conseguem, né? Tocando, elas são em alto relevo, elas conseguem fazer a leitura. Aí que vem, né? Agora o exercício com a observação da folhinha em PDF. Lembra que eu li lá no começo? Eu vou repetir então. Na atividade 1, que está escrita aí para fazer forme duplas e use os sinais do alfabeto em libras para formar seus nomes, não tem como a gente fazer dupla. Então, o que vocês vão fazer? Vou repetir o que está lá na observação. A atividade deverá ser feita individualmente. Há 2 sugestões para essa atividade. Vocês podem desenhar os símbolos que representam cada letra, formando o seu nome, ou gravar um vídeo formando os gestos em libras, representando o seu nome. E no exercício 2, que está assim: converse com o professor e os colegas sobre a importância de existir diferentes linguagens para que as pessoas possam se comunicar. Então, na atividade 2, o que está lá na observação no PDF, você vai escrever a sua opinião sobre a importância de existir diferentes linguagens para que as pessoas possam se comunicar. Será que é importante existir, né, a linguagem visual, a escrita, por exemplo, aí o braille? Por que é importante? Então, vocês vão explicar. Página 25, aí vem a roda de conversa. Veja alguns exemplos de maneiras diversas de comunicação. Primeiro, a gente tem uma apresentação de break, dança de rua que faz parte da cultura hip hop na cidade de Cidelândia, no Maranhão. Então, a comunicação através da dança. Depois, ao lado, a gente tem um cartaz de campanha para vacinação contra a gripe influenza. Então, aí a gente tem, né, uma comunicação, a comunicação visual e escrita. Embaixo, coleção de revistas de histórias em quadrinhos, também conhecidas como gibis. Do lado, criança indígena de etnia guarani tocando um instrumento musical em Biguaçu, Santa Catarina. Então, aí a gente tem, né, usando a música. Depois, a gente tem aí uma conversa de WhatsApp, conversa por meio de aplicativo de comunicação com o uso de emojis. E, por último, a apresentação de teatro de fantoches da cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. Aí vem as perguntinhas. Que formas de comunicação são apresentadas nas imagens? Então, a gente tem aí a escrita, dança, né, visual, o que mais? Eletrônica. Letra B. Que diferenças há entre essas formas de comunicação? Elas são iguais? Cada uma usa o quê? Uma usa o corpo, né? Outra usa a visão, né? Outra usa a fala, a oralidade. O que mais? Letra C. Letra C é pessoal. Quais delas fazem parte do seu cotidiano? Quais delas que vocês usam no dia a dia de vocês? E a última página, prestem atenção, essa última página são exercícios desse capítulo. Então, talvez vocês tenham que ler
para trás, não só a aula de hoje, senão não consegue fazer. Número 1. Sobre os primeiros sistemas de escritas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Algumas sociedades antigas utilizavam a escrita para registrar a quantidade de impostos recolhidos. Os primeiros sistemas de escrita eram formados por símbolos que representavam objetos e ideias. A escrita hieróglifica foi inventada na região da Mesopotâmia. No Egito, os escribas eram pessoas especializadas em escrever e ler. O sistema de escrita chinês foi criado com base na escrita dos fenícios. Na América, os maias desenvolveram o próprio sistema de escrita e também produziram livros chamados códices. Então, o que for verdade, vocês colocam o V, e o que for F, o que for falso, vocês colocam F. 2. O que motivou os fenícios a desenvolver o alfabeto? Por que eles pensaram em desenvolver um alfabeto, em fazer um alfabeto? 3. Qual foi a importância da invenção de Gutenberg para a comunicação humana? Então, vocês vão ver o que ele inventou e no que essa invenção foi importante para os humanos. 4. Em jornais e revistas, pesquise imagens que mostrem diversas formas de comunicação entre as pessoas. Colhe essas imagens no caderno e elabore legendas para identificá-la. Então, vocês vão procurar imagens de pessoas se comunicando, né? E vão escrever embaixo que comunicação é essa, tá? Então, aqui termina a nossa aula de hoje. Lembrando que essa última página, vocês vão ter que ler o capítulo, não só a aula de hoje, são exercícios do capítulo. Então, até a próxima aula. Eu não acredito, gente.